Olá, vamos de boa notícia. Esses acontecimentos dos últimos dias, coronavírus e tanta notícia que a gente tem ouvido sobre isso aí no mundo, mas eu quero compartilhar com vocês um assunto muito interessante sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Bom, a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, e aí vem falando sobre o nascimento de Jesus. E a gente sabe que quando a Bíblia fala da plenitude dos tempos, a Bíblia está falando de um aspecto da sociedade toda preparada, de um momento onde tudo estava preparado estrategicamente para que o Messias nascesse. Foi um tempo oportuno para a vinda do Messias, de forma que a sua notícia, o seu nascimento, a salvação, o evangelho, as boas novas fossem proclamados em toda a terra de maneira estratégica, de maneira rápida, e o evangelho chegou assim em todo o mundo. Haja vista, nós podemos dizer alguns detalhes sobre isso. Por exemplo, a cultura grega que tinha sido estabelecida, ou a filosofia grega que tinha sido estabelecida e proclamada depois de Alexandre o Grande, um ponto muito importante disso é a língua. A língua falada por todos era o grego, a língua corrente era o grego. Então, em toda parte, haviam pessoas que compreendiam o grego. Então, era fácil de uma mensagem ela ser proclamada, ser espalhada pela terra. Um outro benefício da época era o domínio dos romanos, que para conquistar outros povos e outras partes, eles estradas, e isso facilitava também o acesso a vários lugares, a várias partes do mundo, através das rotas por terra, das rotas terrestres. Outro aspecto era exatamente as rotas comerciais marítimas, que tinham muitas rotas comerciais marítimas, e a localização ali do Oriente Médio, muita estratégia para todo mundo se partissem navios com pessoas que podiam levar também a mensagem. Então nós temos língua, temos as vias terrestres, temos as vias marítimas para que a mensagem pudesse ser espalhada. Além disso, nós vemos que a religião judaica, o judaísmo, era muito proclamado naquela época. E o judaísmo, ele previa, né, com o Velho Testamento, ele previa a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador. Então, já era difundido entre os povos que os judeus eles esperavam um Messias chegar. E isso facilitou, entre aspas, vamos dizer, não que Deus precise de alguma facilidade, mas Deus sempre usa de estratégias para os seus feitos, né? Então, isso facilitou a compreensão do povo quando Jesus veio, quando veio o anúncio de que o Messias havia chegado. Todo mundo já ouvia falar alguma coisa daquilo. Mesmo aqueles que não fossem religiosos tinham uma ideia de que os judeus esperavam a vinda de um Messias. Então, foi uma outra situação. Dentre várias situações que formam o que nós podemos dizer um conjunto da plenitude dos tempos. Então, chegou a plenitude dos tempos. Foi um momento em que o Messias veio, em que o Filho de Deus nasceu, e a sua mensagem, o seu nascimento, os seus milagres, a sua morte e sua ressurreição fosse proclamada por toda a terra. Você vai ver depois do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, você vai ver também como a igreja ela se comportou nisso tudo, como é que a igreja foi espalhada. Se nós formos falar da perseguição, como a igreja teve que sair de Jerusalém e espalhar naturalmente, consequentemente, o evangelho por toda parte. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias tão estudadas, né, como é que ele foi em todas as partes, inclusive eu hoje estou aqui em Portugal gravando esse vídeo, e quando a palavra de Deus manda pregar, anunciar o evangelho até os confins da terra, naquela época Portugal era os confins da terra, era o extremo da terra conhecida naquela época, né? O que era conhecido naquela época, a Península Ibérica, Portugal e Espanha ficavam aqui no extremo. Então a gente está aqui e conhece o evangelho que chegou naquela altura já. Paulo e os apóstolos que desejavam vir à Espanha, chegou naquela altura por conta dessas facilidades. Então foi na plenitude dos tempos. Bom, e o que isso tem a ver, que eu falei no começo aí de coronavírus, eu não quero falar, tecer comentários aqui, ou a minha opinião sobre o que é esse vírus, o que não é, em aspectos científicos e econômicos, o que isso tem a ver. Mas eu quero falar de uma boa notícia, porque tudo isso nos faz
alegrar o coração, porque está próximo a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus, ela se aproxima, e isso é um sinal dos tempos. É claro que nós não nos alegramos com doenças, com mortes, com todo o sofrimento que é causado por isso. Mas nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e nos alegramos na esperança da vida eterna. Sabemos que se aproxima o dia, e esses são sinais proféticos. Agora, o aspecto que eu quero falar com vocês, porque isso talvez vocês já estão ouvindo em toda parte, né? Mas o que é interessante é que, se nós pensarmos, a Bíblia vai dizer, Apocalipse diz, Romanos vai dizer que todos verão vir o Filho de Deus, todos verão o Filho do Homem. Mateus 24 vai dizer também, quando tem ali uma série de palavras que Jesus vai dizendo sobre o final dos tempos, sobre a vinda do Filho do Homem, onde ele é questionado por alguns discípulos, e ele vai explicando, quando ouvires de guerras, e rumores de guerras, e terremotos, e pestes e tal, ele fala também a respeito dos tempos, e que todos o verão, né? E a Bíblia vai dizer que verão o Filho de Deus vindo nas nuvens, e Apocalipse vai dizer que todos o verão. E aí eu fiquei pensando, como tem sido interessante a mobilização social mundial de ficar todo mundo em casa, todo mundo em quarentena e todo mundo conectado ao mesmo tempo. Então, a internet, ela na minha ótica, ela tem preparado o mundo para a volta de Jesus. Porque não vai ter como ninguém dizer que não viu Jesus. Não vai ter como ninguém dizer que não conheceu a vinda de Jesus. E nesse momento, onde muitas pessoas vão começar a falar mais ainda na internet a respeito da volta de Jesus, eu estou falando que Jesus Cristo vai voltar. Ninguém vai ter como dizer que não soube, que não conheceu o Evangelho. A Bíblia diz que a vinda do Filho de Deus, o retorno de Jesus, ele se daria quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. E essa ferramenta da internet, nesse momento que a gente vê essa mobilização, nos faz ver que isso tem acontecido. Através da internet, o Evangelho tem chegado em todas as partes. E olha só como vai ser. Eu fiquei imaginando, pensa só comigo aí, você. Jesus volta. Não quero aqui falar sobre outras coisas disso, a não ser que Jesus volta. Não sei como é que se você é tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulação, isso não interessa, porque você está vendo as coisas acontecer. Então, todo mundo, imagina só, Apocalipse diz que eles vão ver a morte daqueles homens lá em Israel, que todo mundo vai ver a morte daqueles homens de Israel, que o corpo deles vai ficar estirado e que ninguém pode tirar o corpo. Muitos detalhes da Bíblia que depois em outros vídeos eu vou compartilhar a respeito do fim dos tempos, mas que através da internet todo mundo vai conhecer a mensagem do Evangelho e todo mundo vai saber quando Jesus voltar. Então, estejamos preparados e alegres, porque tudo isso nos mostra que, como foi a plenitude dos tempos para a vinda, para o nascimento do Messias, também tem chegado a plenitude dos tempos para a volta do Senhor Jesus. Está tudo preparado, está tudo preparado. Uma notícia que acontece, abala a economia, abala dali, abala daqui, mas não nos alegramos com esses sofrimentos. Quero dizer de novo, eu não estou alegre por causa disso, mas eu estou alegre porque o meu Salvador vai voltar. O meu Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. O noivo está próximo do dia de buscar a sua noiva. E nós temos visto isso e nos alegramos com essa notícia. Então se alegre. Quando você vê isso tudo acontecendo, não se alegre com a tristeza dos outros, com o sofrimento de quem está aí perdendo ente querido, de quem está doente. Não se alegre com a economia abalada, mas se alegre na esperança de saber que o nosso Redentor vive, que Ele está no controle de todas as coisas, que Deus está no trono, como João chorou quando chegou lá diante daquela situação no Apocalipse, mas quando ele viu uma porta aberta nos céus, ele viu que tinha um sentado no trono. Deus está no controle da nossa vida, e tudo isso é motivo de nós nos alegrarmos, porque Jesus vai voltar. Falo de novo, Jesus vai voltar e está tudo preparado. O ambiente está sendo preparado para isso. Se alegre na esperança, Deus te abençoe. Tamo junto, até depois do fim. A gente se fala aí.